Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Juliano Biziac, eu sou especialista em Direito do Agronegócio e o objetivo desse canal é trazer informações tanto para os advogados que já atuam dentro do segmento, como para aqueles que estão pensando em fazer uma alteração de rota dentro da sua advocacia, tá bom? Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, curte, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais, se inscreve no canal, tudo isso é muito importante para que a gente possa dar continuidade no desenvolvimento de conteúdos para vocês, tá bom? E no vídeo de hoje, nós vamos falar sobre um assunto que é bem sensível para o advogado que está atuando no endividamento rural para o produtor, né? Que é o pedido de gratuidade de justiça nas demandas que envolvem a defesa do produtor. Seja o pedido de alongamento da dívida rural, seja embargos à execução e assim por diante, né? Então, um primeiro ponto que a gente precisa deixar claro, às vezes para o advogado que está começando, que ainda não fez nenhuma demanda de defesa do produtor rural, é que normalmente o valor da causa, o valor atribuído da causa é muito alto, né? Por conta das dívidas que também são normalmente elevadas. Eu costumo dizer que é difícil encontrar um endividamento de algum produtor que seja inferior a 300 mil, 200 mil, né? Quando a gente pega alguém, um produtor no caso, com endividamento de 200, 300 mil, até pela experiência do dia a dia e da nossa perspectiva que a gente acaba tendo de endividamentos muito altos, a gente até costuma dizer que é um endividamento baixo, né? Mas se você for jogar isso para uma realidade de um microempresário, de um médio empresário no Brasil, isso é algo relevante, né? É que para o produtor rural, como ele mexe com valores elevados ano a ano, acaba não sendo valores tão expressivos assim, partindo de 200, 300 mil reais. O fato é que é muito comum que haja e existam endividamentos de 800, 900 mil, 1 milhão, 2 milhões, 4, 5, 10 e assim por diante, né? E aí, o volume do endividamento vai impactar, na maioria dos casos, no valor da causa em que você vai discutir ou o alongamento da dívida rural ou as ilegalidades existentes na cobrança de execução quando você tiver a necessidade de utilizar os embargos à execução. E aí entra aquela necessidade de se fazer o pedido de gratuidade de justiça, porque isso vai facilitar sobremaneira, né, vai facilitar muito o exercício da defesa do produtor rural. O fato é que muitas vezes, se não tem a concessão do pedido de gratuidade de justiça, ou melhor, a concessão efetiva do benefício de gratuidade, isso muitas vezes pode até inviabilizar a utilização do pedido de alongamento judicial, ou mesmo dos embargos à execução, tá? Então, a primeira coisa que você precisa discutir com o seu cliente é de que você vai solicitar e pleitear o benefício de gratuidade. Na prática, a jurisprudência e os tribunais, assim como os juízes de primeira instância, eles têm dificultado muito a concessão da gratuidade, principalmente sob a alegação de que os altos volumes envolvidos no endividamento demonstram, na verdade, uma capacidade financeira superior à da média nacional e que, portanto, haveria condições de adimplir com as custas. Mas, na prática, em muitos tribunais, se você pegar uma ação de 2 milhões de reais, as custas vão ficar ali na casa de 60, 70 mil reais, muitas vezes, e isso inviabiliza, sim, o acesso ao judiciário. Então, o que é importante quando você vai pleitear a gratuidade? Você precisa demonstrar a realidade do produtor hoje, né? A situação de endividamento, a dificuldade financeira e, por outro lado, qual o custo de acesso do judiciário através daquela demanda. Porque às vezes o juiz nega, né, e o judiciário nega a concessão de gratuidade, mas não se há nem mesmo a curiosidade por parte do judiciário ou do juiz em se buscar qual o valor que o produtor teria que dispensar para poder acessar o poder judiciário, né? Então, o que você precisa fazer num primeiro momento? Levantar toda a situação de endividamento do produtor e utilizar isso como um dos requisitos para a concessão da gratuidade. Então, levantar a situação de endividamento do produtor é o primeiro ponto. Quanto ele efetivamente deve?
Já existem ações judiciais tramitando contra ele? Se sim, importante juntar e informar quantos processos são e no total quanto isso gera de passivo, de dívida que o produtor precisa pagar. 3. Informar e juntar comprovantes de negativação do nome do produtor, tá? Por quê? Porque existe farta jurisprudência que, em casos de demonstração de ajuizamento de processos judiciais de cobrança e de negativação em nome do produtor, que isso gera ou geraria o preenchimento do requisito para a concessão da gratuidade de justiça, tá? Quarta situação que você deve se atentar e que pode auxiliar na concessão da gratuidade de justiça. Juntar extratos de contas que o produtor não movimenta mais ou que tem uma baixa movimentação ou até mesmo que estão negativadas. É comum o produtor ter contas, nessa situação, ter contas negativadas, né? Com saldo negativo. Então, juntar isso e informar também é muito importante. 5. Identificar o valor de custas que o produtor teria que dispensar, teria que pagar para ter acesso ao judiciário e demonstrar que neste momento de endividamento e dificuldade financeira, não há condições de recolher aquelas custas, tá? Fazer esse comparativo entre a situação de crise e o que ele efetivamente precisa gastar para acessar o judiciário é importantíssimo para que o judiciário possa identificar e entender que realmente se faz necessária a concessão da gratuidade de justiça, tá? Então esses são pontos aí relevantes que podem auxiliar na concessão da gratuidade, né? Cuidado com alguns documentos, por exemplo, declaração de imposto de renda. Muitas vezes o produtor tem lá na declaração de imposto de renda a demonstração de ganhos ou de rendimentos que não são só da atividade rural. E muitas vezes o juiz, identificando isso, ele não vai conceder a gratuidade, né? Às vezes dinheiro em conta, alguma coisa que é guardada em aplicações financeiras que não existem mais, mas que estão declarados na declaração de imposto de renda. Cuidado, é preciso demonstrar que aquele dinheiro já não existe mais, né? Tudo que tiver declarado dentro do imposto de renda do produtor é preciso demonstrar se existe, né? E se não existir, por que se perdeu e assim por diante, por que aquilo foi consumido, para poder se demonstrar a real condição de dificuldade financeira por parte do produtor, porque senão a tendência é do judiciário não conceder a gratuidade de justiça, tá? E se não houver a concessão, por mais que tenha sido feito o pedido de gratuidade, demonstrativo, juntado de documentos e assim por diante, e se mesmo assim houver a negativa de concessão da gratuidade, até mesmo no tribunal, bom, aí é preciso pleitear o parcelamento das custas e até, em alguns casos, o abatimento do valor das custas, um desconto. Alguns tribunais costumam conceder um abatimento de 30% a 40% das custas e ainda o parcelamento em 6 vezes, até 10 vezes, dependendo do caso e do valor das custas iniciais, tá? Então, não conseguindo demonstrar a gratuidade, a concessão dos requisitos, né, a existência dos requisitos para a concessão da gratuidade, de forma subsidiária você precisa pleitear o parcelamento dessas custas e o abatimento delas. Isso sob pena de negativa de acesso ao Poder Judiciário. E, dependendo do caso, acho que é importante, quando não fundamental, um despacho com o juiz para poder sensibilizá-lo da situação. E aquela análise fria dos documentos muitas vezes não vai ser suficiente para que o juiz entenda a gravidade da situação e aí só mesmo um despacho junto ao juiz da causa, né, é que vai conseguir fazer a diferença entre a concessão da gratuidade ou mesmo, se for o caso, o parcelamento e o abatimento dessas custas para que possa acontecer o acesso do produtor rural à ação de alongamento da dívida rural, de embargos da execução, que são normalmente as demandas que exigem recolhimento de custas. Tá bom? Então eram essas informações que tinha para passar para vocês hoje. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, curte, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais e se inscreve no canal, tá ok? Então é isso, pessoal. Um abraço e até a próxima.